Saudações a todos, como estão? A nova semana começa e com ela a disputa pela Sul-Americana que se configura como um confronto decisivo. Contudo, ainda estamos pensando na derrota para o Mirassol. A declaração do goleiro ao deixar o campo foi significativa, especialmente por causa de um lance controverso. E a situação do treinador como está, realmente não é nada fácil. E quanto aos próximos jogos, teremos uma sequência desafiadora pela frente. Nesse embate entre as duas equipes, a derrota foi dolorosa e vale a pena destacar a entrevista realizada ao deixar o campo, que foi bem direta. Ele não fez uma crítica velada, mas uma afirmação clara sem se limitar ao lance controverso, você percebe? Acredito que precisamos reavaliar certos aspectos, algumas atitudes em campo. O que poderíamos fazer de forma diferente? Precisamos refletir sobre como os jogadores devem honrar o clube que representam. É essencial mudar essa mentalidade rapidamente, pois há um grupo que não deveria passar por tantas dificuldades. Há necessidade de ajustar a mentalidade para extrair o máximo. Do nosso futebol podemos alcançar muito mais, com certeza. Esse foi apenas um trecho da entrevista dada. O desempenho exibido neste jogo e no anterior está muito aquém de nossa capacidade. Precisamos assumir a responsabilidade, refletir e pensar em como podemos melhorar individualmente para apoiar o grupo a superar essa fase. Não podemos repetir um primeiro tempo tão insatisfatório e depois ter um segundo tempo como foi na última partida. Levamos um empate na etapa final e isso não deve se reproduzir. Com uma postura firme, ficou evidente que precisamos evoluir, especialmente após as exibições na Sul-Americana e na partida contra o Mirassol. O que está acontecendo é imprescindível uma mudança na direção técnica e, ao menos, não se pode deixar de se esforçar em campo. Isso não pode acontecer de novo. O desempenho foi muito aquém do esperado, principalmente na partida da Sul-Americana e neste jogo contra o Mirassol, que é simplesmente inaceitável. Trocas e o comando técnico. E ainda assim, os jogadores não mostram empenho, o que é inadmissível. É evidente que o lance polêmico gerará debates, mas já expressei minha visão sobre isso, acreditando que há espaço para cobranças entre os colegas, já que a partida estava empatada e era preciso jogar com seriedade. O jogador assume o risco ao fazer esse tipo de jogada. Tudo bem, ele é um atleta que se arrisca, que ousa, que tenta algo diferente, faz parte do seu perfil. No entanto, o que ocorreu transcende o lance específico, em minha opinião, é uma questão mais ampla sobre a atitude do time. O que aconteceu pode simbolizar um desdém em relação ao que foi mostrado em campo contra o Mirassol, e isso envolve todos os jogadores. O goleiro, por mais que cometa falhas, também enfrenta seu próprio conjunto de dificuldades. Ele teve erros em algumas situações e o gol do Mirassol, que ocorreu após a bola desviar e encobri-lo, não foi o único momento. Recentemente, ele tem feito algumas saídas equivocadas, o que se deve à falta de confiança na defesa, que também não tem colaborado. Quando há falta de estabilidade nesse setor, isso afeta o goleiro de forma direta. Acredito que ele esteja lidando com dificuldades em relação aos defensores que têm cometido erros, e qualquer jogador que entra no time também acaba errando. Isso acaba refletindo no desempenho do goleiro. Além disso, existem questões sobre os laterais, a proteção à frente da defesa e a postura do time como um todo. Faltou energia, faltou ímpeto, faltou garra. O desempenho nestes dois jogos foi muito insatisfatório. O goleiro está absolutamente correto? Vamos observar como será a reação na próxima partida? Ou, na verdade, se está dentro do que já discutimos, que é a falta de foco na Sul-Americana e o possível direcionamento para o Campeonato Brasileiro. Isso nos leva a ponderar sobre a situação atual. A atmosfera está realmente vibrante? O desempenho do time nos últimos dois confrontos não foi satisfatório. Notou-se que pode haver uma percepção de falta de interesse na competição continental, o que poderia resultar na priorização do torneio nacional. Este é um aspecto que merece consideração. A vitória do Huracan na rodada anterior praticamente garantiu sua vaga, uma vez que eles acumulam 10 pontos, enquanto o América de Cali tem 6 e o Corinthians apenas 5. O Corinthians irá enfrentar o Huracan fora de casa na última partida. Se conseguir sair vitorioso, tudo dependerá do resultado do duelo contra o Racing do Uruguai,
pois isso permitiria ao Corinthians alcançar 11 pontos, subindo dos 5 atuais. Para isso, será necessário vencer os 2 jogos restantes. Nesse panorama, o Huracan precisaria perder para o América de Cali, que terá o seu jogo na quarta-feira. O Corinthians jogará na quinta-feira diante do Racing. O saldo de gols é o critério de desempate e, neste momento, o Huracan conta com 8, enquanto o saldo do Corinthians é 0. Portanto, é fundamental que o Huracan seja derrotado pelo América de Cali e que o Corinthians vença suas 2 partidas, uma contra o Huracan e outra contra o Racing. Se o Huracan perder a situação, poderia se tornar bastante interessante, pois com vitórias em seus jogos, o Corinthians teria a chance de se classificar em primeiro lugar. O Corinthians não terá mais confrontos contra o América de Cali, mas se este derrotar o Huracan atingirá 9 pontos. Na última rodada, o Corinthians ainda precisará torcer contra o América, que enfrentará o Racing precisando pelo menos empatar em casa. A possibilidade de classificar-se em primeiro no grupo parece bastante complicada. Para assegurar uma vaga em segundo lugar, o Corinthians deve superar o América de Cali em pontos. Se o América conquistar 4 pontos, o Corinthians precisaria atingir 6. Retornando ao jogo contra o Mirassol, não consegui perceber a entrada que o atleta sofreu durante a partida em um momento em que o árbitro não solicitou revisão. A lesão no tornozelo exigiu sutura e ele precisou ser costurado durante o intervalo, mas voltou a campo alguns minutos após o início do segundo tempo. O atleta demonstrou uma grande resistência, mesmo tendo começado a sangrar e tendo que jogar alguns minutos nessa condição, mas é um trauma que aparenta ter sido tratado corretamente. A expectativa é que ele esteja disponível em campo, talvez, não no jogo contra o Racing, mas no final de semana. A sequência do Corinthians no torneio nacional também merece destaque, pois haverá uma pausa para o Mundial. Este é o momento apropriado para melhorar sua posição na tabela. Quanto à competição continental, é incerta a situação, mas no Campeonato Brasileiro, os próximos 4 jogos são de extrema importância. Neste final de semana, o Corinthians jogará em casa contra o Santos, que também enfrenta dificuldades, jogando contra o Ceará. Em seguida, o time enfrentará o Atlético Mineiro fora o Vitória em casa e o Grêmio fora. Esses são os 4 embates antes da pausa para o Mundial. O fim de semana contará com o time atuando como mandante. A equipe se encontra em uma situação delicada, enfrentando um adversário nesta segunda-feira que encerra a rodada e as circunstâncias não são favoráveis. O time está realmente lidando com desafios. O oponente tem 4 jogos antes da pausa, para o Mundial um fora de casa, um em seu estádio e mais 2 fora. O duelo em casa contra o time da casa representa uma chance de vitória, considerando que a equipe da casa atravessa um momento difícil. Este clube já derrotou o time da casa em 2 ocasiões neste ano, uma nas fases iniciais e outra na semifinal. Agora terá pela frente mais uma partida contra o time da casa pelo Campeonato Brasileiro, que realmente está enfrentando um período complicado. O jogo fora de casa pode ser mais desafiador, pois é contra um time que parece ter se reorganizado e está retomando um bom desempenho. O jogo em casa mesmo, após uma vitória recente contra um adversário, ainda apresenta um oponente que pode ser batido, embora não sem dificuldades. Quanto ao desafio fora, a situação é incerta, pois o clube tem obtido bons resultados em Porto. Alegre, mas não se sabe como estará a equipe, até lá se terá conseguido se recuperar um pouco, já que ainda enfrenta obstáculos. A equipe não deve entrar em campo com a mesma atitude que tem demonstrado, por isso é complicado fazer uma análise precisa sobre o confronto. Em suma, o jogo em casa é uma oportunidade que pode resultar em vitória, o jogo fora é mais complicado. A partida no estádio do adversário é favorável e a previsão para o confronto fora aponta para um empate. Em um cenário otimista, poder-se-ia considerar a possibilidade de o clube somar 7 pontos nos próximos 4 jogos de um total de 12 possíveis. Não sei se isso seria o ideal, mas é uma possibilidade a se considerar. Diante disso, é fundamental que o treinador mantenha a intensidade neste momento. Existem preocupações com lesões, mas o problema maior é não complicar a situação no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana, o que poderia levar a um desempenho abaixo do esperado. Não adianta cuidar do condicionamento físico da equipe, se isso não traz resultados.
Vamos aguardar para ver como as coisas se desenrolam. Existem questionamentos sobre quando um dos integrantes poderá deixar a função, e conversei com uma fonte interna que indicou que até o dia 20 o inquérito deve ser encerrado e então precisaremos observar o que será revelado. O resultado desse inquérito terá um impacto significativo. Veículos de comunicação têm comentado que um dos membros pode ser indiciado. Estou apenas retransmitindo a informação, não tenho certezas, mas se seguirmos o que tem sido noticiado e realmente ocorrer o indiciamento, pode ser um ponto final. Acredito que o Conselho Deliberativo não precisa se apressar em tomar uma decisão neste momento. Se a informação contém dados relevantes, é mais sensato aguardar o resultado do inquérito. Não há necessidade de se expor antes disso. Não sei se concordam, mas um presidente sob indiciamento, em minha visão, deve se afastar sem precisar de um impeachment. Veremos se haverá essa humildade caso isso ocorra, embora no fundo eu torça para que não. Tenho esperanças de que não haja indiciamento. Se acontecer, adeus, torço para que não se concretize. Posso estar exagerando, talvez sou hipócrita, mas vou continuar torcendo. Por que, se a pessoa cometeu um erro, que arcar com as consequências e deixa o clube? Se não houver falta, que permaneça em sua posição. E a gestão deve ser avaliada levando em conta dívidas significativas acumuladas em apenas um ano de contrato. Há diversas questões que ele precisará responder ao Conselho. Aí sim teremos uma votação e a possibilidade de impeachment, sim ou não, onde os associados poderão decidir se permanecem ou não. Isso é uma outra discussão, um processo distinto. Às vezes desejo ser compreensivo. O que realmente importa é que a verdade prevaleça sempre acima de tudo. E se não houver indiciamento, ele ainda poderá enfrentar um impeachment e prestar depoimentos. Em algumas ocasiões, o supervisor busca ser compreensivo, mas o que realmente conta é que a verdade deve sempre prevalecer. Na ausência de um indiciamento, ele poderá enfrentar um processo de impeachment. Ele passará por essa situação e a avaliação dos sócios ocorrerá em seguida. No momento, acredito que o mandatário do Corinthians não deveria mais ocupar sua posição, pois abandonou suas obrigações. Na última sexta-feira, comuniquei que ele não acompanharia o time e notei que muitos compartilharam essa informação hoje, mas sem atribuição de crédito. Isso não me causa preocupação, pois tudo o que digo acaba se confirmando. Contudo, a pressão vem aumentando e estou apenas transmitindo a informação. Ele esteve no centro de treinamento na sexta-feira, mas não comparecia ao local há bastante tempo. A situação no Corinthians se configura como um abandono sem liderança e com o atual dirigente mais preocupado com seu futuro. Perguntou-me se será impeachment ou se está relacionado a questões financeiras e políticas. O foco deveria ser a renovação e a transparência, e todos deveriam se unir. O que é crucial agora é discutir jogadores e contratações, mas esse assunto parece ter ido por água abaixo. Após a saída de um diretor que prometeu reforços, a realidade é que não há mais esperanças. Os responsáveis buscam solucionar as questões à sua maneira, e conheço um atleta que gostaria, acredito, de voltar a trabalhar, mas a situação é complexa. Como pode o Corinthians operar sem um líder? É evidente que a gestão está desamparada. O encarregado de resolver as pendências não consegue agir. Ele teve uma reunião, o que é uma informação exclusiva, para tentar contratar um goleiro, e foi oferecido outro com um custo mais baixo, como parte de uma estratégia. As grandes contratações parecem fora de cogitação, já que a prioridade parece ser a política. Enquanto isso, as pessoas estão se mobilizando politicamente e a gestão está desorganizada. Sem um plano para o meio do ano e sem novos jogadores, a situação não irá progredir. É um cenário de soberania e ouso afirmar que este é um dos elencos mais soberbos que já vi no Corinthians. O perfil atual do presidente demonstra um amadorismo alarmante. É uma vergonha pensar que a janela de transferências do ano anterior foi suficiente sem buscar novas contratações na principal janela do futebol brasileiro. O que se observa é que há diretores em outros clubes que parecem atuar de forma mais eficiente. Existem atletas com maior qualidade em outras equipes do que os que estão atualmente no Corinthians, portanto, a soberania é inegável.
Recentemente, um ex-jogador que foi ídolo nas categorias de base do Corinthians deixou seu cargo e fez um alerta ao presidente ressaltando que confia nele, mas não nas pessoas que o cercam, a quem considera inapto. Essa situação se tornou evidente durante uma discussão em um programa de televisão. O ex-atleta saiu e deixou um vazio na diretoria. O presidente parece estar em uma posição complicada, enfrentando até mesmo conselheiros que anteriormente o apoiavam. Se eu estivesse em seu lugar, consideraria renunciar e me afastar da política que é cheia de interesses. Assim, resta resolver essas questões no clube. Ele estava se distanciando, afastando-se do ambiente político. Contudo, a situação no clube se apresenta complicada, com a atenção voltada para questões políticas em detrimento do bem-estar da equipe. Entendo que uma possível solução para os desafios atuais seria a criação de uma sociedade anônima do futebol. Neste momento, percebo que uma reestruturação através da implementação de uma SAF poderia atrair profissionais qualificados, além de uma gestão responsável que cuidasse das finanças e de todos os aspectos relacionados ao clube. Uma administração profissional se tornaria fundamental e assim a transição para um modelo de clube-empresa parece ser a direção a seguir. Ademais, não existe outra opção viável considerando a complexidade da política atual. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. O futebol brasileiro é pródigo em polêmicas e declarações de impacto, e nesta semana, um dos maiores personagens da história da bola voltou a ser assunto nas rodas de conversa. Romário, ídolo da seleção brasileira e atual senador. O Inácio Baixinho teria feito comentários ambíguos sobre o Corinthians, o que rapidamente ganhou as redes sociais e os noticiários esportivos. Segundo rumores que circulam nos bastidores, Romário teria elogiado a força da torcida corintiana e o peso da camisa alvinegra, reconhecendo a grandeza do clube como um dos pilares do futebol nacional. No entanto, na mesma conversa, cuja veracidade ainda não foi confirmada, ele teria alfinetado a equipe, dizendo que, apesar da paixão que move a Fiel, o time muitas vezes vive mais de sua história e marketing do que do desempenho em campo. As reações não demoraram a surgir. Torcedores do Corinthians ficaram divididos, enquanto alguns destacaram que o reconhecimento da torcida por parte de Romário já é um sinal de respeito, outros não perdoaram a crítica velada ao desempenho recente do clube. Figuras da imprensa esportiva lembraram que Romário, mesmo nos tempos em que jogava, sempre teve uma língua afiada e não fugia de polêmicas, sobretudo quando se tratava de times rivais ou de grande apelo popular. Embora não haja confirmação oficial sobre a fala, o burburinho ganhou força suficiente para mobilizar parte da torcida e dos comentaristas esportivos. A relação de Romário com o Corinthians nunca foi de inimizade declarada, mas também nunca foi marcada por grandes gestos de carinho. Como jogador, enfrentou o Timão diversas vezes em jogos emblemáticos e mesmo sem nunca vestir a camisa, alvinegra, sua figura sempre foi vista com respeito e por vezes com desconfiança pelas bandas do Parque São Jorge. Em um cenário em que qualquer declaração vira munição para debates e manchetes, o suposto comentário de Romário sobre o Corinthians reacende a velha chama da rivalidade entre ídolos e grandes clubes. Seja verdade ou apenas mais um rumor típico do futebol brasileiro, o episódio mostra como o nome do Baixinho continua capaz de provocar furor no noticiário esportivo. Mesmo anos após pendurar as chuteiras, apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!